Como, né, antes do intervalo a gente estava comentando sobre como o estresse está, né, difundido e os malefícios que ele ocasiona, né, aqui um dado interessante, né, para não dizer preocupante. 1 em cada 10 novas mães apresentam depressão pós-parto. E a gente sabe que muitas vezes essa depressão pós-parto, ela está relacionada a estresse crônico. Porque, né, de novo, o cortisol elevado, ele reduz a expressão gênica de receptores para serotonina. Já ouviram falar na serotonina? Sim. Né, um neurotransmissor aí bem comentado, importante para o bom humor, para a felicidade. Então, as pessoas que têm uma baixa de serotonina ou os receptores de serotonina, eles podem desenvolver um quadro de depressão. Então, aliado a isso, a um estresse crônico, né, e a um estresse agudo também com a chegada de um novo membro familiar, muitas mães sem apoio acabam evoluindo por uma situação de depressão pós-parto. Coloquei aqui o depoimento, né, de uma mãe. Olha só o que ela coloca. As noites eram a pior parte. Havia noites em que, ouvindo chorar às 3, 4 horas da manhã, eu tinha vontade de dar qualquer coisa para ele ficar quieto. Um elixir parigoro, chupeta com mel, qualquer uma dessas coisas ruins. Né? O que mais importava para ela era que aquele bebê ficasse quieto e que ela conseguisse dormir. Né? Então, o tamanho era a exaustão dessa mãe. E na maioria das vezes a gente não consegue fazer isso. Né? Então, essa frustração continuada, né, pode levar a um quadro de depressão se essa pessoa possui, né, já uma predisposição genética e o ambiente está colaborando para isso. E uma mãe deprimida, ela não consegue olhar o seu bebê no olho. Ela não consegue reconhecer as emoções dessa criança. Né? Quanto mais auxiliar essa criança a gerenciar as suas emoções. Então a gente se pergunta, né, com um dado desse, de tantas mães deprimidas, cadê o apoio familiar, o apoio social, né, em geral? Depois do parto, há um abandono, né, um abandono entre aspas das mães, né, a preocupação de toda a família é saber se o bebê está bem. Sistema de saúde local também quer saber do bebê, se o bebê foi vacinado, se o bebê tem cólica, se o bebê dorme. E essa mãe, quem se preocupa com ela? Né? Então, cadê esse apoio familiar, cadê esse apoio social? Como que ela vai encontrar recursos internos para cuidar de um sistema nervoso tão delicado que está se formando? Como é que ela vai deixar esse bebê livre de estresse se ela está no estresse altíssimo? Não tem como, né? E aí esse bebê, ele vai ser criado, né? Ele começa a ser desenvolvido, esse sistema nervoso, num ambiente estressor. E isso leva, ali eu coloquei em vermelho, é uma capacidade do bebê em lidar de um modo afetado com a resposta ao estresse. Então, ele vai ter dificuldade posteriormente de lidar bem com as situações de estresse, porque ele não está sendo gerenciado no momento que ele mais precisa. Então, se o cuidador não está confortável com seus próprios sentimentos, com as suas próprias emoções, ele vai ser capaz de notar esses sentimentos do bebê? Não, né? E ele vai ser capaz de regular essas emoções? Não. Quando eu falo ali cuidador, não necessariamente é a mãe, tá? É quem fica com essa criança. Pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser o pai, pode ser a professora, pode ser a babá. Então, quando essas pessoas estão com dificuldades em lidar com as suas próprias emoções, elas vão ter muitas dificuldades de lidar com as emoções dos seus bebês. Hoje, cada vez mais as crianças vão mais cedo, né, para a escolinha, os pais têm que trabalhar, 4 meses de licença, maternidade é o que a maioria das mães possui, e aí esse bebê, ele vai para a creche. Chegando lá, tem uma professora e uma auxiliar, às vezes para dar conta de 10, 12 bebês.
Será que elas vão ter condições, né, de observar o comportamento, reconhecer as emoções, gerenciar, explicar para o bebê o que ele está sentindo? E às vezes essa criança fica, né, das 7 da manhã às 7 da noite na escolinha. E a professora, na maioria das vezes, como é que ela está? Estressada, cansada. E com razão, né? Não é fácil. Cuidar de um, quanto mais cuidar de 10, 12. Então, tudo isso, né, para a gente pensar e para a gente rever, né? Então, os pais, eles necessitam ajudar o bebê a se tornar consciente dos seus próprios sentimentos, né? Então, é como se os pais segurassem uma espécie de um espelho lá virtual, mostrando para o bebê, olha, o que tu está sentindo? Olha o que tu está demonstrando. Tu está chorando? Eu sei por que tu está chorando. Agora tu está chorando porque tu está com fome. Agora tu está chorando porque eu não consegui te dar o brinquedo que tu queria. Agora tu tem que esperar, que eu preciso ir no banheiro. Enfim, é esse tempo que a gente não tem no dia a dia, né? Ele começou a chorar, deixa eu chorando, eu vou lá, faço minhas coisas, eu volto, resolvo, né? E aí ele que para de chorar quando ele se cansar. Mas o que ele aprendeu com tudo isso? Ele não precisa contar comigo para resolver esse problema. Realmente, ele vai cansar e ele vai parar de chorar e ele vai dormir. Mas, a longo prazo, isso tem uma consequência. Pode passar. Então, a gente diz que a perda de uma relação de apego é um dos piores estresses que o ser humano pode conhecer. O bebê pensa, não, em quem que eu vou confiar? Então, naturalmente, ele precisa criar um apego, né, seguro com seus cuidadores principais, que passam a maior parte do tempo com ele, seja a babá, seja a professora, seja a mãe, seja o pai. Mas se esse apego não existe, entenda que isso gera uma ansiedade, um medo, que pode ser aterrorizante para uma criança pequena, porque ele sozinho ele não sobrevive. Ele depende daquele adulto. Se ele entende que aquele adulto não está disponível para ele, o que o cérebro vai pensar a qualquer momento? Eu posso morrer. Que assim como ela não me deu atenção agora, que eu estava chorando e querendo, né, externalizar algo, não sei se ela vai voltar para me dar comida. Então, é algo de muito instinto, né? Bem sobrevivência, sistema límbico. O bebê ele não tem esse controle ainda. Nós, adultos, né? A partir da adolescência, a gente começa a ter um controle maior sobre essas emoções, porque uma região importante, que é o córtex pré-frontal, se desenvolve. Tá? E ele continua a se desenvolver até lá o final da adolescência, e ele dá essa noção, né, do certo, do errado. Não é bem assim, tá? Ela saiu porque estava cansado. Mas um bebê, uma criança muito pequena, ele não tem esse discernimento. Ele não tem um aparato neurológico capaz de fazer com que ele pense dessa maneira. Esse discurso, depois esse bebê vai se tornar adulto, e esse apego vai formar a matriz dos apegos da vida adulta. E esse discurso, muitas vezes, a gente ouve na relação conjugal. Você não me cuida, você não me olha. Mas a matriz desse apego, ela está lá atrás. E o reconhecer isso é terapêutico, numa relação de adultos. Então, no início da vida, o ambiente ele vai ser representado, né, pelas pessoas que cuidam de nós. São aquelas pessoas ali que têm essa obrigação de nos manter vivos. Né? E para que eu consiga me manter vivo, né, não basta me dar água, comida, não basta me dar leite, né? Eu preciso de aconchego, eu preciso de carinho, eu preciso de amor. Então, esses cuidados iniciais vão moldar o nosso sistema nervoso e vão determinar o modo pelo qual eu vou reagir ao estresse posteriormente. Então, os tipos de experiências emocionais, né, que o bebê tem com seus cuidadores, a gente diz que eles vão ser biologicamente incorporados. Tá? Então, através da
epigenética. Então, o corpo vai incorporar, ele vai conseguir manifestar, às vezes, por uma vida inteira e passar para a próxima geração essas marcas que foram deixadas lá dessas relações iniciais. Então, um bebê humano, ele sempre tem uma expectativa, né? De que alguém, de que um adulto, de que a mãe, de que o pai, a professora, alguém auxilie ele a cuidar do estresse dele, a gerenciar esse estresse. Ele sozinho não é capaz. Experimentos com roedores em laboratórios mostram que a mãe, ela é capaz de tamponar o eixo do estresse do filhote, né? Ou seja, mesmo tu submetendo lá os filhotinhos do rato a grandes estressores, se a mãe está presente e dá o apoio necessário para esses filhotes, a reatividade do eixo HPA do estresse é muito baixa, comparado com aqueles animais que não têm essa figura, ou seja, eles teriam que dar conta sozinhos do recado. Então, aquele adulto, ali no caso representado pela mãe, né, reduz a atividade do eixo HPA, regulando só a presença dele. Só a presença. Porque isso mostra que ela está ali, está segura. Ela vai me ajudar, de alguma maneira, eu posso contar nela. Eu posso contar com ela, né? Então, esse lá dos filhotes dos ratos, eles aprenderam a confiar na mãe. Então, eles viveram várias situações e não, eu posso contar com ela. Agora, se eu tenho um apego inseguro com ela, não posso contar. E aí, né, o que vai acontecer comigo? E esse processo do apego não necessariamente tem que ser com o biológico. Mas pode ser com o afetivo, que está disponível. Né? Sim, a emoção, né? Está disponível emocionalmente para esse indivíduo. Aí aqui uma informação importante, né? Então, essas crianças que passam por esse período de estresse, elas vão ter uma alteração em sistemas de neurotransmissores, como noradrenalina, adrenalina, dopamina, acetilcolina, que pode perdurar por um longo período da vida delas. Então, quando elas necessitarem utilizar esses neurotransmissores, seja para regulação emocional, seja para cognição, ali, por exemplo, a acetilcolina é super importante para a atenção. Esses neurotransmissores, eles podem não estar tão disponíveis assim. Então, são consequências a longo prazo que a gente pode observar. Teve um estudo longitudinal feito lá no Hospital de Clínicas com filhos de mães deprimidas. Então, essas mães, elas não conseguiam tocar no neném, elas não conseguiam olhar no olho, né? Diferente das mães não deprimidas. E aí os pesquisadores acompanharam essas crianças até os 9 anos de idade. Então, o que eles observaram, né, comparado com o grupo das filhos de mães não deprimidas? Que essas crianças tinham, na maioria das vezes, diagnóstico de TDAH, né, transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. Casos de depressão já diagnosticado, inclusive com o uso de medicamentos, e alguns transtornos de desenvolvimento motor, tá, que poderia estar associado à hiperatividade. Por quê? Possíveis alterações nesses sistemas de neurotransmissores. Tá? Então, repercussões no EM. Me permite? Claro. Se nós observarmos a demanda da criança, numa necessidade básica de estrutura, seja física ou emocional, ou se seja somente num excesso de demanda, esse resultado é o mesmo. Diz um excesso por parte da criança? Isso, por parte da criança. Quando ela está demandando uma necessidade, ela chora porque quer mamar, porque está com fome, certo? Ela se atira no supermercado querendo iogurte quando ela está bem alimentada. Ela quer demonstrar que ela está precisando de esse algo. Processo químico é o mesmo. Sim, vai ter a liberação dessas substâncias químicas. O que vai ser modificado é a responsividade que esse adulto vai ter perante esse comportamento da criança. Tá? Então, ela chora porque quer mamar. Bom, vou dizer para ela que eu vou dar o leite, eu espero um pouquinho que eu vou lá preparar, eu vou dar o peito. Ela chora porque ela quer no supermercado lá um chocolate, eu vou ter que explicar para ela por que dá ou por que não dá naquele momento. Então, de alguma maneira, eu estou demonstrando que eu estou responsivo àquela solicitação dela.
que nem sempre eu vou poder atender de um modo imediato. Mas demonstrar isso, né? Conseguir falar para a criança, mesmo para um bebê que a gente acha às vezes que não entende, né, a nossa linguagem, mas tu vai lá e olha no olho, né, tu se agacha, tu conversa, ele sabe que tu está dando atenção para ele. Talvez ele não entenda exatamente a tua linguagem, né, com exatidão, mas essa percepção de estar disponível para ele é entendido desde o momento que ele nasce. Então, acho que esse é o exercício maior que a gente tem que ter, né? E um dos mais difíceis também. Porque às vezes a gente está lá, a gente está presente, mas eu estou em casa, estou pensando na aula que eu tenho que preparar, na comida, na casa, não sei o quê. E aí um me chama, daqui a pouco outro falando, espere, depois eu vejo o que vocês querem. E esqueça as crianças, estou vendo as minhas coisas, né? Então, isso pode demandar para eles, e também, de novo, é uma questão subjetiva, pode ser que nem para todas as crianças não sejam dessa maneira. A minha mãe não está me vendo. Né? Aí tem outro, né, que chega lá e chama de novo. Né? Ele é insistente. Eu vou olhar para ele e não vou olhar para aquele que só me chamou uma vez. Então, vai depender muito também da personalidade dessa criança em ir atrás daquilo que ele quer. Pensando que as coisas nunca são simples assim, né? Sim, tudo é muito complexo. A gente conversa com a criança, olho no olho, pensa, explica, não é uma vez, é várias. Entendeu? E ela continua chorando, e ela continua querendo. E aí vai de novo, tu conversa de vida, assim assado, e aí qual o momento que vai chegar um momento que vai gerar um estresse bastante significativo, porque e faz parte, se ela não, né? Faz parte esse estresse. Não tem como proteger a criança de todos os estresses do mundo. Tá, mas aí deixa chorando? Vai deixar ela chorando até ela se acalmar. Tu demonstrou que tu está responsiva a ela. Tu já conversou com ela, já explicou por que ela não recebeu aquele objeto que ela queria naquele momento. Tu já ofereceu a oportunidade de carinho. Então, ela vai chegar em um determinado momento que ela vai cansar. E ela passou por uma situação de estresse, passou, faz parte da vida. Né? O que a gente tem que tentar evitar, se possível, são aqueles estresses desnecessários, né? Que não são importantes para o desenvolvimento da criança. Agora, o receber não, né? Ele faz parte desse processo de educação e vai prevenir estresses futuros ao longo da vida dela. Então, nem sempre a gente tem como tamponar esse estresse e deixar tudo lindo, maravilhoso. É uma aprendizagem também para esse sistema nervoso. Só não vamos estimular para que isso fique crônico. Poderíamos dividir, então, entre o estresse resíduo e o estresse educativo? Sim, o estresse, ele sempre tem o seu lado bom também, né? Ele é adaptativo. Só que nós temos que achar esse ponto e parece que a pergunta da colega minha se coordena nesse momento. Como identificar esse ponto? E isso é difícil, né? E aí a gente tem que estar dentro daquele ambiente, conhecer aquelas pessoas, não tem uma fórmula mágica. Vamos fazer isso, aí eu faço com o meu filho de 3 anos de uma determinada maneira, vai servir para o teu. Não necessariamente. É que a gente tem realmente uma pressão. Claro! Assim, se tu dá um tapa no... Tu é cobrado. Tá com fralda. Não vão te olhar atravessado. Se tu não dá e deixa chorar, vão te olhar atravessado. Não, pois é. Eu não tenho mais filho pequeno, mas eu me coloco na situação. É uma pressão muito grande. Várias vezes eu já presenciei isso. Realmente é uma situação muito... É super complicado. Então, por que essas mães, né, vivem estressadas muitas vezes porque querem dar um respaldo para a sociedade da sua maternagem? Né? Então, eu quero dizer para o meu vizinho, de alguma maneira, que eu não bato no meu filho, que eu não grito, que eu não isso, que eu não aquilo. Mas, muitas vezes, eu, naquele momento, acho que é um necessário ali dentro da minha casa, mas eu estou me importando mais porque vão falar de mim. Então, é uma cobrança muito grande. Eu quero ter uma família perfeita e essa perfeição não existe. Eu quero viver sem estresse, todo mundo tem estresse. Tecnicamente não tem uma resposta. Não tem, não tem uma fórmula.
Cada um tem que ir buscando a sua melhor medida, sempre. Esse ponto comum é que está mais uma teoria educativa do que propriamente no comportamento, porque o nosso comportamento é curvado permanentemente. A geração do estresse é inevitável. Sim. Como nós vamos lidar com ele? Então. E aí essa educação, né, ela também está vinculada com o que eu aprendi ao longo da minha vida. Como que a minha mãe, meu pai, minha professora lidava comigo nas situações de estresse. Tá? Provavelmente eu vou tentar reproduzir isso com meus filhos, né, ou com os meus alunos e assim por diante. Então, envolve memórias, né, que eu tenho lá da minha infância, da minha adolescência, de coisas que funcionaram, de coisas que não funcionaram, porque a gente sempre vai querer, né, fazer aquilo de melhor, né, e nem sempre é possível, e aí vem a frustração, e é inevitável, né, a gente não vai acertar 100%. Então, quando a gente tem esses níveis altos de cortisol, por uma situação provável, né, de estresse crônico, né, neurologicamente, o córtex pré-frontal, essa região aqui atrás da testa, né, digamos assim, ele diminui o seu poder de fazer conexões neurais para regular estruturas límbicas, como, por exemplo, a amígdala. Tá? Já ouviram falar da amígdala cerebral? Né? Então, a amígdala ela fica ali do lado do hipocampo, estrategicamente, né, localizada. E ela dispara, né, os seus neurônios disparam potenciais de ação quando a gente sente medo, situações de ansiedade, de estresse. Quem regula a atividade da amígdala quando ela está superexcitada é essa região pré-frontal. Então, se essa região pré-frontal, por algum motivo, né, não conseguir regular a atividade da amígdala, a amígdala ela vai ficar livre, leve e solta, que pode gerar problemas, né, de ansiedade crônica, medo, transtorno do pânico, né, que não é simples sentir medo, né, é um medo muito exagerado que acompanha toda uma reação fisiológica. Então, isso devido a uma alteração ali biológica dessas conexões. Em situações normais, o córtex pré-frontal pode identificar uma determinada situação, um estímulo, dizer assim, é ruim, mas não é tanto assim, né? Eu vou sentir medo, mas eu consigo gerenciar. Nessas situações mais patológicas, é como se o córtex pré-frontal perdesse esse controle, né? Ele não consegue dar um basta a essa superexcitação da amígdala, né? Então, no transtorno do pânico é muito isso que acontece. As medicações podem atuar nesse sentido para estimular novamente a liberação de neurotransmissores, provavelmente inibitórios, né, GABAérgicos, em direção à amígdala para baixar a bola dos neurônios da amígdala e a pessoa parar de sentir aquele medo exacerbado, né, e aí voltar a uma situação de qualidade de vida melhor. Então, o cortisol, se cronicamente presente em um nível elevado, ele pode promover esse tipo de estimulação. Aqui só para mostrar a localização, né? Então ali em amarelo a amígdala, que está em azul o hipocampo, né? O hipocampo é aquela estrutura importante para a memória, a amígdala então para essas situações de medo e ansiedade. Eu sempre brinco com os alunos, né? O famoso branco na hora da prova. Você vai lá, estudou, sabe que aquele aluno bom, frequentou as aulas, participar, mas ele tem dificuldade de gerenciar as emoções dele. Ele chega na prova, olha tudo, fica em pânico, ou seja, a amígdala a milhão. Quem disse, né, que o hipocampo vai conseguir funcionar direito e as memórias irem à tona? Aí o aluno desiste, entrega a prova e vai embora. Daí a 5 minutos ele volta. Só eu lembrei de tudo. E agora? Né? Por que ele lembrou de tudo? Né? Então ele acabou com aquela situação de estresse, entregou a tal da prova. A amígdala reduziu a atividade elétrica, o hipocampo volta a funcionar normalmente, né? E a gente fica com o coração na mão. Não posso te entregar. Pois é. Mas a prova levou que os outros lixam a cor, né? Mas a é especial, bota lá, desativa a amígdala e depois volta.
Tem que começar a fazer uns exercícios de relaxamento antes da prova. Mas esse aí é um fato clássico, né? Então, ali mostrando o encéfalo aberto, em azul o hipocampo, né? De novo a questão do apego seguro. Então, os bebês que têm esse apego seguro, que são acariciados, tocados, né? Que têm esse olhar diferenciado da família, eles apresentam uma grande quantidade de receptores de cortisol no hipocampo. O que esse receptor faz? Ele recebe o cortisol em excesso e coloca para dentro da célula, para dentro do neurônio. Se não houver a presença desses receptores de cortisol, o cortisol ele fica lá inundando o meio extracelular. Aí ele chama uma outra substância química, o glutamato, vem entrar cálcio e começa a matar o neurônio. Então, os bebês que têm um apego mais inseguro, que são ditos estressados, eles apresentam uma codificação em menor concentração dos receptores de cortisol no hipocampo. Em última análise, o hipocampo fica inundado de cortisol, que acaba destruindo parte dessas células nervosas, que pode ter repercussões aí a longo prazo, principalmente em questões cognitivas, né, de redução de aprendizagem, de memória, de atenção e assim por diante. Então, alguns estudos têm demonstrado que, estudos experimentais agora, com roedores, que filhos de ratas que não são consideradas boas mães, né? O que é uma rata boa mãe? É aquela que arqueia o dorso sobre os filhotes, né? Expondo ali os mamilos para que eles possam mamar, que aquece eles e ainda depois pega e lambe todo o dorso, né? Da cabeça até a cauda. Seria um toque, né? O carinho que a gente faz na pele dos nossos bebês. A rata que não faz isso, ela é considerada a rata low, né? Ela tem um baixo cuidado, uma baixa quantidade de lambida. As filhas delas provavelmente vão repetir esse comportamento na vida adulta e expressam uma menor quantidade de receptores para cortisol no hipocampo, sendo passado para a próxima geração. Então, de novo, né, a epigenética atuando. Tá, mas a mãe tem que ser uma mãe suficientemente boa, né? Não tem que ser exagerada. A super mega. Também não é bom. O Profili falou dessa epigenética. Semestre passado eu estudei sobre isso. E a professora trouxe um estudo. Eles fizeram um estudo e trocaram os filhotes. Eu até tenho um slide ali. Os filhotes que nasceram da mãe má, né? Da mãe que não cuidava da mãe boa e deram pra mãe rara. E aqueles que nasceram da mãe boa, e isso mudava a genética dos bebês. Os bebês ratos, né? Quando eles se tornavam mães, aqueles que foram criados pela mãe má, eles se tornavam como elas. Não, eles se tornavam como elas. Mudavam, eles tratavam os filhos. Sim, pegavam o comportamento da mãe. Embora o gene deles era da outra mãe. Então não é uma questão genética, sim o ambiente. O ambiente mudou a epigenética, o ambiente mudou a genética. É bem interessante esse estudo, semestre passado. E aí também aqueles que teriam tudo para ter uma baixa quantidade de receptores de cortisol aumentam. Que nasceram da mãe boa, foram criados pela outra, eles se tornaram como elas. Eles tratavam os filhotes como eles foram tratados. Então, E assim, a adoção foram para boa, melhoraram? Sim. Eles se tornaram como eles receberam o cuidado. A gente não foi aparente isso. Se cuidar. Tem também estudos com humanos, no caso, também falando da importância da adoção. O quanto mais precoce, melhor, né, para esse desenvolvimento do sistema nervoso. Então, crianças que são colocadas em abrigos desde muito cedo, aquelas que são adotadas até os 2 anos de idade, tem uma repercussão em nível cerebral que faz com que elas aumentem o poder de regulação das emoções, capacidade cognitiva, motora, comparado com aquelas crianças que têm uma adoção mais tardia ou que nunca são adotadas, né? Então, mostrando que esse ambiente familiar, ele faz toda a diferença, né,
para o desenvolvimento desse cérebro, mesmo que lá no abrigo seja oferecido, né, higiene, alimentação, mas não tem esse contato, né, não tem esse toque, esse cuidado particular que esse bebê precisa tanto, que essa criança precisa. Trabalho num abrigo e no momento a gente tem um bebezinho. E é bem isso, a gente nota que quando eles são adotados rápido, é super. As mães trazem às vezes, né, eles para visitar a gente, tá? E porque no abrigo é muita criança para dar. Sim, tem como. E esse deixar chorar é um discurso muito comum. Deixa chorar, ele vai aprender. Mas às vezes a gente tem muita falta de conhecimento do profissional. Deixa chorar, até cansar. E nós tínhamos um bebê que ficou até os 7 meses numa casa onde só tinha ele de bebê e só adolescentes. Ele era muito bem cuidado, mas ele era estressado já da gestação. Sim, tem a Ele questão era pré-natal. ele era o tipo que as tias dizem chato, né? Chamam de chato. E aí eles tiraram ele aos 7 meses e botaram numa casa onde tinha 7 crianças pequenas. E aí ele ficou muito deixado de lado. Assim. E agora ele está com um sono bem alterado. Ele tem noites que ele dorme, tem noites que ele demora muito, ele luta contra o sono, assim, para não dormir. Ele tem que ver que a gente está ali perto, senão ele não para de chorar. E ele agora está começando a dormir muito tarde, 3 horas, ou dorme mais cedo, acorda na madrugada. Desregulação do sono. Acho que essa mudança não fez bem, né? Aparentemente não. A mudança do ambiente para ele, na percepção dele. Perdas, né? Porque ele já tinha vínculos também. Claro. E aí ele vai saber se ele não vai perder novamente, né, esses vínculos. Nesse caso, quem entrar um deficiente mental que exigia muito, eles queriam o bebê como risco, mas eles podiam ter endereçado o bebê deficiente. Nessas situações, né, de apego inseguro, assim, uma característica do comportamento da criança é de ser muito solícita, né? Então, a todo momento, ela também quer chamar a atenção na tentativa de resgatar esse olhar, né, que ela não tem diariamente. Então, é o bebê chato, né? Aquela criança que ela não consegue brincar sozinha por um instante, ela quer sempre alguém do lado dela, né? Na tentativa de buscar essa segurança perdida. Um estudo com ressonância magnética com crianças de classe social, né, baixa, né, pobres, comparado com crianças de classes sociais mais elevadas, demonstrou que não é a pobreza, que não é a falta de perspectiva, que não é, né, o baixo nível de educação dos pais que vai promover uma redução no encolhimento do hipocampo. Sim, a hostilidade parental. Tá? Então, independente da condição social, independente de ter dinheiro ou não, de ter um alto nível educacional, o que vai determinar, né, esse desenvolvimento adequado ou não é essa disponibilidade dos pais em relação aos filhos, de estar ou não estar disponíveis, pais, né, ou aqueles que fazem o papel de cuidador principal deles. Então, a gente sabe que uma criança que tem bons recursos, né, recursos emocionais, que ela é bem regulada, ela consegue se tornar um adulto capaz de regular a si mesmo, um adulto seguro, né, que consegue identificar as suas emoções, os seus estresses e tentar achar alternativas, caminhos para lidar com essas situações no dia a dia, né? Então, a gente diz que o estresse precoce, e como a gente ensina essa criança a lidar com esse estresse precoce, já que a gente não tem como proteger ele totalmente do estresse, vai moldar a resposta que ele vai desenvolver a esses estressores ao longo da vida dele, né? Principalmente na vida adulta. Então, o que pode ser considerado um estresse para um bebê, né, para uma criança pequena? Uma ameaça física, tá? Pensar que daqui a pouco ele não vai conseguir sobreviver por algum motivo, né? Então, porque os cuidadores estão afastados, porque não tem comida naquele lugar, enfim.
algum tipo de trauma que possa ter passado inclusive no parto, né? Então, recém-nascidos, eles passam por situações de estresse, principalmente na hora do parto. Mesmo sendo um parto tranquilo, é um estresse, sai de um ambiente onde está tudo controlado e acaba indo para um ambiente externo, com luzes, barulhos, pessoas, né? Mal nasceu, já está todo mundo lá clicando para tirar foto. Então, isso pode ser um evento estressor já para um RM, né? E o próprio medo de morrer. Né? Então, durante um parto muito difícil, né, esse bebê ele também pode sentir o medo da morte. Né? Ser retirado do útero antes do tempo, às vezes numa cesárea precoce, seja por emergência, né, por uma necessidade ali para salvar a vida da mãe e do bebê, ou seja por comodidade, né, isso pode ser considerado um evento estressor para esse bebê. Tá? Então, não é necessariamente a natureza do estresse que importa, né? Aqui a autora daquele livro que eu pedi para passar para vocês, ela fala muito nisso. Mas a disponibilidade que a gente tem enquanto adulto para auxiliar o bebê a gerenciá-lo, né? A utilizar esses recursos internos. Então, o estresse ele vai passar, né? Mas como eu posso auxiliar ele a gerenciar isso que vai fazer uma baita diferença. Deixa eu ver o horário, como é que tá? Né? Aqui só um dado, né, que as pesquisas mostram que provavelmente a experiência mais estressante para um bebê ou para um jovem mamífero qualquer é a experiência de ser separado de alguém que fornece nutrição e proteção, ou seja, que o mantém vivo. Então, separar desse cuidador principal, dessa mãe, desse pai, dessa avó, enfim, é algo muito aterrorizante para o bebê. Então, a gente sabe que às vezes não tem outra alternativa, é necessário, né? Ele precisa sair de casa e ir para a creche, precisa trabalhar, pronto. Né? Mas isso não quer dizer que ele não vai passar por essa situação de estresse. Ele vai. Mas se a gente tem essa consciência, se o professor, né, lá da escolinha tem essa consciência e conseguir amenizar esse processo, já é uma grande coisa. A gente não tem como simplesmente chegar, olha, chega perto do nenê. Eu não quero que se ativar. Ele vai liberar cortisol, vai ficar com cortisol elevado, vai ficar doente, né? As ites todas que os bebês pegam quando vão para a creche, não é só pelo aumento, né, do contato com crianças que antes não tinham, porque a imunidade baixa, ele está estressado, aumentou o contato, então é uma gama de situações que vão fazer com que ele vai adoecer e provavelmente essa mãe e esse pai, nessa volta ao trabalho da licença maternidade, também vão adoecer e aí uma interferência nessa dinâmica familiar para auxiliar essa família a resolver isso é muito bem-vinda. Tá? Então, o cortisol ele parece ser um subproduto dessa ansiedade de segurança, de sobrevivência, né, de falta de vínculos. Né? Então, gradativamente a criança vai aumentando na expectativa de se ajustar a esse agente estressor. E aí cabe nós adultos tentar auxiliar nesse processo. Aqui foi um estudo feito com crianças de 2 a 4 anos que ficavam em tempo integral na escola. E eles fizeram uma dosagem de cortisol salivar nessas crianças e verificaram que no período da tarde, à medida que o dia ia passando, ia aumentando a quantidade de cortisol. Mesmo crianças que aparentemente estavam bem adaptadas, sorrindo, brincando, né, o fato de não estarem no seu ambiente familiar, separadas, né, dessa família por um longo período de tempo, inevitavelmente fazia o cortisol ser elevado. Tá? Mas, de novo, era a alternativa que aquela família tinha. A boa notícia é que esse estudo demonstra que se esse cuidador lá da creche, da escolinha, se ele é sensível, se ele é responsível a essas crianças, esse nível de cortisol ele tende a baixar. Agora, quanto mais introspectiva, quanto menos responsiva ao olhar e aos sentimentos dessa criança, esses educadores forem, maior
vai ser o nível de cortisol. Então, de novo, é a questão, né, de se sentir seguro naquele A ambiente. diferença no comportamento de duas crianças, uma que nasceu parto normal e outra que fez cesárea. Se há diferença no comportamento, eu não sei dizer assim. Só pelo comportamento a gente vai conseguir identificar quem nasceu de cesárea ou de Cesárea é prematuro, né? Oi? A cesárea é o prematuro. É que nem sempre tu vai ter uma característica muito observável, Mas né? o normal seria o parto normal. Esse é Que o nasceu no esse tempo, nasceu no tempo é. certo. Porque todo aquele que foi tirado 1 ou 2 dias antes, ele é prematuro. Não defensores do pai normal. Mas eu não sei até que ponto tem estudos palpáveis sobre isso. Até porque é subjetivo, né? O impacto é diferente sobre cada Tem, ser humano. eu já li, mas nada científico, né? Então, por isso que eu tenho dúvidas, dizendo que as crianças que nasceram com parto cesárea têm que ter uma tendência a serem mais inseguras, de querer chamar mais atenção, mas não eram estudos científicos, né? Então, não posso dizer que realmente... Mas também já normal também pode ser estressante. Claro, se é um parto difícil, com força, Por isso que é subjetivo. com muita dor. Subjetivo. Acho que é um experimento difícil assim, de ser feito, por isso que talvez não tenhamos dados. Então, aquilo que a gente já discutiu bastante, né? Pais estressados, crianças estressadas, né? Estão todos dentro daquele ambiente. E que a gente tem que pensar também, eu não tenho como ficar 24 horas do dia com os meus filhos, mas qual é a qualidade que eu forneço quando eu estou presente? Eu consigo ficar, sei lá, 4 horas, 3 horas por dia com eles. Nesse momento eu estou realmente presente, eu consigo dar conta das demandas deles, então é algo para pensar daqui a pouco para a gente não se culpar tanto, né? Não se culpa por não ter um tempo maior, mas daqui a pouco vamos investir na qualidade desse pouco tempo que eu acho que tenho com eles, né? Aqui um depoimento de uma mãe: para ser mãe eu preciso deixar o telefone sem atender, o trabalho desfeito, as coisas desarrumadas. Para eu ser eu mesma eu preciso deixar o bebê chorar, ignorar sua fome ou deixá-lo para sair à noite. Devo esquecê-lo a fim de pensar em outras coisas. Será que tem que ser assim mesmo? Não, né? Então, é uma mãe que está precisando de ajuda, né? Não, a gente não pode crucificar assim, ela está sendo extremista ou está sendo errada, mas é a maneira que ela enxerga a maternidade naquele momento, né? Pode E aí, ser um despreparo dela mesmo, uma mãe jovem. Exato, ela está precisando ser acolhida, ela está precisando de uma ajuda. E quem é mãe participa aí de redes sociais, hoje cada vez mais em voga, assim, a gente lê muito disso, né? Vem lá o título do texto, desabafo, né? E aí a mãe só porque eu não consegui ir no banheiro, porque eu não consegui tomar banho, porque eu não consegui comer, porque eu não aguento mais, né? Porque eu gostaria de estar trabalhando nesse momento, aquelas mães que não trabalham fora. Enquanto isso vem a mãe que trabalha fora, também desabafo, né? Porque aí eu chego em casa, eu queria ter mais tempo com os meus filhos, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer comida para o outro dia, eu não tenho o apoio da minha família. Então, sempre vai ter as frustrações, sempre vai ter os estresses. O que a gente precisa é aprender a lidar com essas situações. O que eu posso fazer para gerenciar tudo isso? Eu tenho como largar meu emprego? Não, se eu largar meu emprego, não tem como sobreviver. Bom, então esse é um ponto. O que eu posso fazer com a qualidade do tempo que eu tenho, do pouco tempo que eu acho que eu tenho em casa? Alguém pode me ajudar? Onde é que está o pai dessa criança, né? Eu tenho como pedir ajuda do restante da família? Eu tenho condições ou não de contratar alguém para me ajudar? Enfim, ver alternativas, e daqui a pouco é alguém de fora que tem que auxiliar esses pais a pensar em tudo isso. Então, a gente pode dizer que as relações precoces dentro da nossa família vão nos esculpindo, né? Vão deixando marcas. Por isso que é tão importante cuidar dessa nossa família.
né? E como a gente já discutiu, essas marcas são epigenéticas, né? Elas são transferidas para as próximas gerações, elas podem ser ditas transgeracionais. Então, essas experiências que a gente tem desde o momento da concepção, tá, vão influenciar a qualidade e a duração da nossa vida. Então, lá no período neonatal, aqui eu coloquei uma figura de muitas células, né, sendo desenvolvidas nesse feto. Essas células, elas estão se dividindo, elas estão aumentando em número, né? A quantidade está aumentando. Para que isso aconteça, o DNA delas fica exposto, para que a célula entre naqueles processos lá de mitose, DNA fica exposto. Quanto mais exposto o DNA, maior é a influência que o ambiente pode ter nesse material genético. Então, esse ambiente intrauterino, ele vai fazer a diferença nessa qualidade de formação dessas células. Então, resumindo, né, os cuidados parentais vão afetar os desenvolvimentos dos sistemas neurais, vinculado, dentre outras coisas, né, o objetivo aqui é falar da resposta ao estresse, também vinculados à resposta ao estresse. Tudo isso porque a gente está falando de uma fase muito inicial de amplioplasticidade cerebral, né? Então, aquela figurinha ali do 0 aos 2 anos, aquele monte de conexões sinápticas, né? Tudo é novidade, o cérebro se organizando, então tudo é considerado importante e vai deixando marcas. Ali dos 2 anos até a puberdade, a gente passa por uma fase de poda, fica aquilo que mais interessa, aquilo que importa. Na vida adulta, a gente observa um menor número de conexões, porém são conexões, hoje não vai dar para enxergar, elas são maiores, são mais fortes, né? Oi? Mais maduras, né? O cérebro é menos plástico também, sempre é possível modificar, mas ele já não é mais tão maleável. Então, quanto mais precoce as interferências que a gente conseguir realizar, melhor no sentido que a gente está pegando um cérebro mais plástico. Mas aprender coisas novas sempre é possível, né? A gente pode estar lá com 90 anos, 100 anos, que a aprendizagem e a capacidade de se modificar, de modificar esse cérebro, sempre vai ser possível. Então, uma pergunta, né, que os pesquisadores fazem: como que as experiências que ocorrem no período perinatal, neonatal, tem efeitos a longo prazo, inclusive sendo transmitidas para as próximas gerações? É epigenética, né? Então, essas experiências do ambiente vão trazer essa oportunidade da gente levar essas informações para as próximas gerações. Então, a epigenética não vai mudar a sequência de bases nitrogenadas do DNA, então não tem mutação, mas tem uma modificação química nos nucleotídeos, ali, DNA, RNA. Por exemplo, o DNA ele pode ficar mais compactado do que deveria dentro do núcleo. A gente sabe que para um gene tem uma função biológica, né? Para ele ser expresso, o DNA ele não pode ficar tão agrupado, tão compactado, ele tem que se abrir para ter a expressão gênica. Numa situação epigenética em que a gente tem um processo químico chamado de metilação, por exemplo, o DNA ele continua compactado, o gene não se expressa, por exemplo, lá o gene do receptor de cortisol do hipocampo, lá nos filhos de uma mãe rata que não foi boa mãe. Então, ele fica muito compactado, o gene não expressa, não tem receptor de cortisol, cortisol inunda o hipocampo, danos no hipocampo, resposta do estresse aumentada. E isso podendo ser passado para uma próxima geração. Claro, né, falando ali de um modo muito simplista, se eu tiver alguma intervenção nesse meio tempo, para ressignificar tudo isso, pode ser que essa metilação não ocorra, né? E a minha resposta epigenética seja outra. Então, alguns exemplos de fatores epigenéticos que a gente tem do ambiente: carcinógenos presentes aí nos agrotóxicos, né? Por
por exemplo, que a gente usa na alimentação, né, que os agricultores usam. O exercício físico é um fator epigenético, o estresse, né, como a gente já falou, a alimentação, como eu me alimento pode modificar os genes dos meus filhos, a expressão gênica dos meus filhos. Tabaco, né, o uso de cigarro e os cuidados parentais são fatores epigenéticos clássicos. Então, aqui só para representar, né, o quanto a epigenética altera, modifica, né, a organização do DNA dentro da célula. Então, para que o DNA consiga ter um gene que se expresse, ele precisa ficar assim, aberto. Se ele ficar compactado, o gene não vai se expressar. Algum fator epigenético, como o estresse ou os maus cuidados parentais, podem fazer com que o DNA fique dessa maneira, compactado, né? E aí os genes não conseguem se expressar. Olha a repercussão de tudo isso, né? Lá no núcleo da célula, no gene específico, né? Para quem não está muito acostumado com esse mundo, na verdade, é uma coisa meio surreal, né? É possível tudo isso acontecer, né? Bom, a ciência está nos mostrando que sim, né? Então, que o cuidado parental é sim um fator epigenético que a gente tem que valorizar. Então, essas experiências no período perinatal, pré-natal, nos primeiros 3, 4 anos de vida do bebê, né, elas são essenciais para predizer esse tipo de resposta ao estresse. Então, aqui dados experimentais mostrando, né, experimentais com animais, que o fenótipo comportamental, ou seja, o fenótipo é aquilo que a gente observa, ele pode ser modificado dependendo do comportamento materno no período perinatal. Materno porque foi feito só com as mães, tá? Não colocar os pais na jogada, mas possivelmente, se tivesse essa possibilidade, a gente teria um resultado semelhante. Então, a falta de cuidado materno faz com que esses filhotes tenham uma sensibilidade reduzida à dor, tá? Parece que eles aprendem a ignorar a dor sensorialmente, um aumento da resposta de medo, um aumento do comportamento agressivo, atraso no desenvolvimento cognitivo e motor, essas duas últimas características sendo observadas nos seres humanos. Então, aqueles filhos de pais que negligenciam por alguma maneira, eles têm uma redução aí do desenvolvimento cognitivo e motor. Que a gente já comentou, né? Então, o experimentozinho. Aqui, primeiro, a rata boa mãe, né? A Rai, ela cuida dos filhotes e eles conseguem ter receptores de glicocorticoides, de cortisol. E lá, o filhote que foi maltratado, digamos assim, né? Esse filhote, ele vai ter uma baixa expressão de receptores de cortisol e possivelmente alterações comportamentais. Tá? Nesse caso, a amígdala fica faceira, né? Porque ela fica sem uma regulação maior. O córtex pré-frontal fica sem saber muito o que fazer. O excesso de cortisol diminui também os receptores de serotonina, né? Então tem toda uma questão de humor envolvida, né? E um aumento de possíveis casos de depressão aí ao longo da vida. Aqui o experimento, né, que tu tinhas comentado do cruzamento de filhotes, de filhas de boas mães e de mães não tão boas, né? Então, há essa alteração, se eu pegar filhotes de uma mãe ruim e der para uma mãe boa criar, né, esses filhotes que teriam tudo para serem mães não tão boas assim, vão se tornar boas mães, porque o ambiente foi capaz de modificar. E o inverso também é possível. Então, todas essas descobertas epigenéticas nos possibilitam o quê? Pensar em intervenções precoces. A importância da intervenção precoce. E eu acho que o curso de vocês tem tudo a ver com isso, né?
não só esperar o quadro se instalar, mas o que eu posso, enquanto profissional, fazer para prevenir tudo isso? Se não for possível prevenir, né, ok, aquilo que a gente já discutiu bastante, a gente vai passar pelas fases do estresse. Às vezes alguém para lá na fase de alarme, que é aquela de luta ou fuga. Fase de alarme tem muita adrenalina, tem pessoas que gostam da fase de alarme, né, que se motivam, que tem um desafio positivo. Tem pessoas que se sentem mal, que não curtem tanto. Se não conseguir acabar com o desafio ali, evolui para a fase de resistência. Aí entra o cortisol na jogada, começa a ficar um negócio mais perigoso. Se mesmo assim não der conta, vai para a fase de exaustão ou esgotamento, em que as doenças crônicas aparecem, e inclusive, né, o indivíduo pode vir a morrer em função, né, de não lidar bem com essas situações de estresse. Então, a gente tem muitos estímulos que vão desafiar a nossa homeostase, o nosso equilíbrio interno. Pode ir passando. A gente vai rapidinho, né? Então, dentre esses estímulos, a gente tem coisas boas, como a gente já discutiu, temos coisas ruins. O que importa é o meu olhar sobre tudo isso, né? A gente vai precisar de adaptação. Quais são os tipos de estressores? Bom, tem ambientais, o calor em excesso, como a gente passa às vezes no verão, o frio em excesso é um estressor ambiental, uma toxina no ar é um estressor ambiental, né? Psicológicos, ameaça à autoestima, medo, né? Sociológico, desemprego, alguém que eu gosto muito morreu, enfim, são coisas que a gente não tem como dar conta, né? Que vão passar pela nossa vida, pode pensar. Simbólicos, cada vez mais, perder o status, autoestima, sobrecarga de trabalho. Adianta uma situação de luta ou fuga aqui? Não, né? Eu não tenho como usar todo aquele aporte energético. Então, assim, conforme a Lippe, né, que é uma psicóloga bem famosa aí da área do estresse, os símios, o nosso cérebro ele não evoluiu de uma maneira, né, tão eficiente ainda para lidar com os estressores simbólicos, infelizmente, né? Então, a gente acaba enfrentando uma resposta ao estresse para lidar com uma situação bem imediata, concreta, uma guerra, um animal que vai invadir a minha residência. Só que, na maioria das vezes, o estressor não é esse. Né? E aí a gente paga um preço alto em função disso. Né? Hoje em dia, cada vez mais nas famílias, a gente vê outros tipos de estressores, além daqueles comuns, né? Transtornos globais de desenvolvimento acometendo cada vez mais as nossas crianças. Isso muda a dinâmica familiar, as relações familiares. Coloquei aqui a capa de um artigo que eu achei bem interessante, trabalhando isso, né? O autismo infantil, o impacto dos diagnósticos e as repercussões nas relações familiares. Então, não basta todos esses estressores aí da nossa vida moderna, vem mais, né? Então, quando envolve doença, quando envolve transtornos, complica. Então, o diagnóstico de uma criança com deficiência, né, muda a realidade dessa família, né? Afeta a rotina, as relações familiares, quem vai cuidar. São milhares de terapias, vou parar de trabalhar, hoje eu não vou conseguir dinheiro para pagar tudo isso, eu vou conseguir pelo Sistema Único de Saúde, não. O que vai ser do meu filho? Embora a gente nunca tenha essa certeza, numa situação dessa, as incertezas ficam ainda maiores. Né? Sobrecarga materna, na maioria das vezes é a mãe que assume esse papel de cuidador, né, de largar tudo para cuidar dessa criança, e ali eu coloquei algumas falas, depois eu passo esses slides para vocês. Quem cuida dela sou eu mesma, porque os meninos vão para a escola, o pai trabalha no campo, eu que cuido, eu que ajeito, eu que dou banho, passo o dia inteiro comigo, né? Então, cuidar de um filho numa situação considerada não patológica, sem nenhum transtorno, né, já é uma barra, né, como a gente vem discutindo, numa situação dessa pode ser, dependendo dos recursos que essa família tem, não só recursos financeiros, que também é importante nesse momento, mas emocionais principalmente, pode ser
né, devastador para esse sistema familiar. Tá? Então, aqui uma coletânea de artigos em que foram verificado o estresse nessas famílias, de 55% da amostra total, mostrando sintomas físicos, psicológicos de estresse. Tá? As mães que não trabalham fora e que ficam em tempo integral cuidando dessas crianças, né, apresentam um índice mais elevado ainda do que aquelas que optaram por continuar trabalhando, tá? Que é uma sobrecarga emocional. Então, o ambiente de trabalho às vezes pode ser um escape, pode ser uma fuga. Tá? Mães que têm filhos com paralisia cerebral, comparado ali com outras síndromes, segundo os autores, né, demonstraram um índice ainda mais elevado de estresse no ambiente familiar. Então, o que a gente precisa, né, assim, ressaltar aqui hoje? Que o estresse ele depende de inúmeras coisas, né, de valores, crenças, das nossas memórias, das nossas experiências passadas, de como processamos essas informações. Qualquer pessoa pode desenvolver um quadro de estresse, né, devido a fatores do ambiente, devido a fatores genéticos. Não tem. Todo mundo vai passar por estresse em algum momento. Independe de idade, então, desde criança, de sexo, embora algumas pesquisas mostrem que as mulheres têm uma reatividade maior ao estresse. Provavelmente aí tem questões hormonais, de estrógenos envolvidos com isso, né? Mulheres mais estressadas, será? Independe de classe social. Tem que passar para hora. Faz parte, né? São inúmeros os mediadores químicos, né? A gente poderia passar uma tarde aqui discutindo. A ideia é só dizer que é tudo muito complexo. A gente tem muitos mediadores químicos envolvidos com a resposta ao estresse. Dependendo do tipo de estresse, eu vou ter mais de um determinado mediador, menos de outro, e assim por diante. E ele se distribui em termos de receptores. Ali tem um desenho de um corte do sistema nervoso central, ali de uma parte do encéfalo. Então, desde o tronco encefálico, lobo temporal, córtex pré-frontal, onde vocês imaginarem, tem receptores para as substâncias envolvidas com a resposta ao estresse. Ou seja, nosso cérebro está preparado para isso. Então, mostrando que sim, o estresse existe e ele é adaptativo. A gente tem recursos para aprender a lidar com ele. Então, cada situação de estresse requer uma resposta eficiente dos nossos numerosos neurônios. Então, é aprender a colocar esses neurônios para funcionar, né, para que dê uma resposta eficiente. Não é um aprendizado fácil, né, como a gente viu, mas é importante. Então, a gente tem no nosso corpo, né, histórias, são marcas que estão no nosso desenvolvimento corporal, cerebral e afetivo. O que a gente pode fazer para amenizar um pouco essa situação? O toque auxilia muito para quem gosta, né? Em geral, os bebês gostam muito do toque. Não sei se vocês já ouviram falar de uma massagem a Chantala. A partir de um mês, né, o bebezinho ele já pode receber essa massagem, ajuda a aliviar o estresse, ajuda a aliviar a cólica. Tem cursos específicos, na internet também tem muito vídeo ensinando o uso da Chantala. Não quero aprender a fazer Chantala, mas fazer o carinho, né? Todo mundo sabe fazer. O beijo, né? Colocar o rosto ali junto do rosto do bebê. É bom para ambos, né? Não só para o bebê. A pele tem muitos receptores ali em 100 milímetros quadrados de pele. A gente tem 640 mil receptores nervosos. É o maior órgão que a gente tem no corpo. Então, abusem da pele para essa comunicação. Com cuidado, né? Com toque, com massagem, com beijo, com abraço. Então, ajuda. Pode não resolver tudo, mas ajuda bastante. Ouviram falar da ocitocina? Então, viva a ocitocina, né? O toque, o abraço. Quem não vai receber um abraço, né? Não tendo nenhum tipo de transtorno sensorial, as pessoas gostam de receber um abraço. Isso libera muita ocitocina, que é um fator
protetor do nosso cérebro contra os eventos estressores. Tá? Eu posso não frequentar nenhuma terapia, não tomar nenhuma medicação, mas por instinto, né, o toque, o abraço, o beijo que a família dá em si mesmo já é um fator protetor muito grande e o nosso cérebro sabe disso e pede. Né? Por isso que hoje em dia, não tendo nenhum problema, a gente não aceita mais um bebê ser separado da mãe logo depois do parto. Esse bebê ele tem que ficar junto com essa mãe o mais rápido possível, sempre, né? Se não tem nenhuma intercorrência, ambos têm que ficar junto. Por quê? Aumenta a citocina, se aumenta a citocina, aumenta a vínculo, aumenta a produção do leite, aumenta a ejeção do leite. Teoricamente, todo mundo deveria ficar bem. Claro que a gente sabe que a vida é mais complexa do que isso, mas já ajuda. Que não vai dar tempo da gente fazer, mas mantenham a atenção plena no que vocês estão fazendo. Isso ajuda a aliviar o estresse. Aumenta a qualidade do tempo naquilo que vocês se propõem a fazer. Tirem uns minutinhos no dia para sentir o corpo, sentir a mão, o pé. Eu tô aqui, eu tô viva e eu não tô sentindo o meu corpo. Por quê, né? Tô estressada, tô aqui, tô falando, dando aula, um monte de gente me olhando, né? Então, vamos parar um pouquinho com isso e vamos sentir o nosso corpo, sentir a nossa respiração, nos olhar. Isso ajuda a aliviar o estresse. Se eu não me olho, como é que eu vou chegar em casa e olhar os meus filhos? Complica, né? Exercícios de respiração, nada, não é respiração diafragmática nem nada. É sentar, simplesmente respirar e perceber essa respiração. 3 minutos, pelo menos. Comece gradativamente, 1 minuto, 2, porque se a gente não está acostumado, 3 minutos parece uma eternidade, né? Escuta plena, escutar o outro sem intervenção, né? Eu ia pedir um exercício, como a gente não tem tempo. Pega um colega fala e o outro só escuta, sem intervir. Vamos ver como não é fácil a gente só escutar, sem intervir. E também não é fácil a gente só falar sem ninguém ficar se metendo, né, no que a gente está falando. Manusear um objeto, sentir esse objeto na mão. Manusear um alimento, colocar o alimento na boca, sem mastigar imediatamente, sentir o gosto, o cheiro, a textura. Isso é exercício de atenção plena. Uma dica de um documentário, O Começo da Vida, não sei se alguém aqui já assistiu. Já tem um tempo, tem na Netflix, acho que dá para baixar no YouTube. Vale muito a pena assistir esse documentário. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Gostei muito de estar aqui, de ter essa conversa ao longo dessa manhã. Tá? Obrigadão.